Bolsonaro foi um dos últimos líderes a reconhecer a vitória de Joe Biden. Joe Biden tem como uma das pautas principais a questão ambiental, pela qual o Brasil tem sido mal visto pelo aumento do desmatamento das queimadas na Amazônia, no Pantanal. Como é que vai ficar essa relação com os Estados Unidos de Joe Biden? Porque a gente sabia que com Trump havia aquele alinhamento, aquela identificação ideológica natural. O que muda agora com a presidência de Joe Biden, principalmente, acho que nessa questão ambiental? Muito bom, Amanda. Primeiro, por que o presidente só reconheceu agora? Porque só agora o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos deu o resultado oficial. Foi o único que teve a coragem de não se dobrar a essa pressão internacional da imprensa, em que colocavam pressão para que fosse reconhecido Joe Biden como presidente, quando na verdade estava ocorrendo uma judicialização do processo e suspeitas de fraude vindo à tona. Então, parabéns para o presidente Bolsonaro, que esperou um reconhecimento oficial dos Estados Unidos. Não é o que eu quero, o que você que está assistindo quer. É o que os órgãos oficiais dizem. E ele sempre sinalizou dessa maneira. Quando o órgão oficial, que foi o Colégio Eleitoral, disser quem é o presidente, independentemente de quem seja, ele iria parabenizar. E assim o fez. Agora, nos Estados Unidos, as chances são poucas, mas o processo segue sendo judicializado. Ainda tem água para rolar aí embaixo dessa ponte, mas se verificando Joe Biden, eu acho que a gente tem espaço para conversar sim. A relação entre os dois países está muito acima de duas pessoas. E, na verdade, o que a gente precisa é mostrar que a Amazônia não tem nem que quiséssemos, ela consegue pegar fogo. O que pega fogo, às vezes, é o entorno da Amazônia e muito mais nos países vizinhos do Brasil do que no próprio Brasil. O que existe aí é um protecionismo mascarado, sim, de protetores do meio ambiente, para colocar adiante, por exemplo, o embarreiramento do Mercosul e União Europeia, que os europeus olham com muita cética, muito com o pé atrás, o medo do produto agro brasileiro invadir e dominar o mercado europeu. Mas o Brasil estaria disposto a mudar alguma coisa na política ambiental para, por exemplo, fechar esse acordo União Europeia-Mercosul que o senhor mencionou, ou então para atender a algum acordo de negociação com os Estados Unidos? Para combater o desmatamento, porque é o que os dados do INPE mostram, deputado. A gente pode começar com os países europeus parando de comprar madeira extraída ilegalmente do Brasil, o que uma operação da PF de 2017 demonstrou uma rota para a Europa, para vários países. Se eles pararem de comprar nossa madeira lá, já começa a melhorar, já que eles estão tão imbuídos nessa pauta ambiental. E outra, se você for olhar, a maioria dos países da Europa já desmatou mais de metade do seu território para a produção agrícola, enquanto que aqui no Brasil a gente utiliza nem 20% do nosso território para produtos agro e da agropecuária. Se eles quiserem, se eles acham que vão morrer se essa questão não for colocada adiante, por que eles não começam a reflorestar as florestas deles? Silvio,